Aqui é a Mauri do Espaço do Interior e hoje trago um tema para a gente conversar que é, quem é você para perdoar? Quando a gente fala isso, submete alguns pensamentos, mas quem sou eu para perdoar? O que essa conversa quer trazer de referência para nós? Outro dia, até numa parte de uma palestra, de uma fala que eu estava diante do público, eu trouxe um pouco essa reflexão, que é a diferença que existe entre aceitar, perdoar e acolher. Mas hoje eu quero falar sobre essa ideia do perdoar. Não que eu queira desconsiderar visões que traga sobre o perdão, que ele é muito importante. Mas quando eu penso assim, eu vou perdoar alguém, eu imagino que eu estou dessa altura e quem vou perdoar está cá embaixo. Quando eu vou pedir perdão, eu imagino que eu estou cá embaixo e quem eu vou pedir perdão está lá em cima. Será que essa história é real mesmo? Então, a partir de uma experiência prática, eu quero que vocês levem vocês a essa reflexão. Quem sou eu para perdoar? Aconteceu algo no meu passado, de alguém que me feriu, de alguém que me disse um não, e eu fiquei com aquilo guardado dentro do meu coração por muito tempo, trazendo mágoa, trazendo ressentimentos, sobre uma história que aconteceu em um minuto ali. Em um minuto eu carrego aquela história para 40, 50 anos de vida. Será que já aconteceu isso com você? Será que você está trazendo algo muito profundo dentro de você a respeito de perdoar ou não perdoar, trazendo isso dentro do seu coração? Então essa conversa nossa hoje é sobre isso, E eu quero trazer uma história verídica, real, que aconteceu comigo. Como alguém que já acompanha o canal, a maioria me conhece, sabe que eu sou casado com a Vera, que é minha esposa, minha companheira, a pessoa que eu falo que é a pessoa mais iluminada que eu encontrei nessa vida, nesse plano terrestre aqui, que direcionou a minha vida para caminhos muito melhores, Ela me tornou uma pessoa muito melhor, me fez de mim despertar sentimentos tão bons e tão profundos dentro de mim que eu nem mesmo conhecia. E um dia a gente conversando, eu e a Vera, tá no meio da lavoura, a gente apanhando café, e é engraçado que a gente nasceu e cresceu aqui a 5, 6 quilômetros de diferença um do outro, da comunidade, e nós não tivemos essa questão da convivência um com o outro, Teve um período da minha vida, que a minha infância, a infância dela, a gente nunca teve contato, viemos conhecer realmente quando a gente começou a namorar. Eu estava falando da minha questão da infância, que eu sempre tive vontade de estudar, gostava de estudar, estudava aqui na escola da Ponte dos Macacos. E esses professores, eu falo particularmente a professora Laizi, que lecionou para mim no 3º e na 4ª série, que eu trago muitas boas lembranças dela, que um professor, geralmente, ele marca a vida da gente. E ela me incentivou, me orientou em muitas coisas. E eu comecei a carregar esse desejo de estudar. Só que eu estou falando aqui, eu nasci em 66, nessa época eu estava em 76, 1976, quando eu tinha 10 para 11 anos. Quando eu encerrei o primário aqui, que a gente falava nessa época. E comecei a ficar com esse desejo, de perguntar, pai, eu posso estudar? Mãe, eu posso estudar? Só que na época 70% da população vivia no meio rural e apenas uns 30% ou menos na cidade. Então a probabilidade de eu encontrar um lugar para me ficar na cidade era pequena. Eu lembro que a gente conversando sobre isso, eu trago essas memórias em mim. Aí meu pai falou, mas a minha mãe, não, tem a comadre e o compadre lá, que são padrinhos de batizado dele, eu vou levar lá para conversar. Quem sabe eles podem receber ele na casa deles para estudar. Porque daqui de onde eu moro até Espera Feliz, dá uns 15 quilômetros. E uma criança de 10, 11 anos não teria como ir de bicicleta para lá, fazendo esse trânsito todo dia aqui. É uma das primeiras vezes que eu fui à cidade, porque naquela época a gente saía muito pouco para ir à cidade, para conhecer. Talvez seja uma das primeiras mesmo que eu tenho a memória, que eu tenho a lembrança de ter ido na cidade de Espera Feliz. Engraçado que quando eu começo a contar essa história para vocês, eu relembro tudo, Eu relembro o caminho, eu relembro a chegada da casa. A casa ficava exatamente numa esquina da cidade. E quando a gente chegou lá, eu lembro da cor da janela, a cor da porta da casa. Porque eu estava pisando em um lugar ali que seria uma porta de acesso para mim a outro mundo que eu nem sabia que existia. E meu pai chegou e conversou com os meus padrinhos.
Eles foram bem diretos e na minha percepção, até um pouco seco para falar que não podia, não tinha condição de acolher. E eu saí dali, né, que nem o ditado que a gente fala, que nem taioba jogada na gordura quente, né? Murchei na hora porque meu pai falou, se eles não aceitaram, não vai ter como, né? E também, às vezes, uma palavra que falava que doía, né? Que eu tive um irmão que estudou antes, né? Foi até o ensino médio, parou. Aí meu pai acabou falando sobre isso, mas estudar para cortar minhoca é melhor você ficar na roça mesmo. E aquilo ali, a palavra encerrou ali. E eu carreguei por muitos anos essa memória dentro de mim de não ter podido estudar. E agora, recente, né, quando eu já estava com mais de 50 anos, eu mesmo a Vera estava conversando sobre isso. E eu contando essa história para a Vera, do meu desejo, do meu interesse por estudar. E a Vera também começou a falar, né? Eu estudava na Escola da Ponte e a Vera estudava na Escola de São Sebastião da Barra. E ela começou a contar a sua história, como é que era para ela também estudar. Ela falou que pelas dificuldades que ela passava, né? Porque o pai dela acabou falecendo, deixando eles novos, assim, a mãe dela com 11 filhos, né? Com 11 filhos para criar. Então, toda sorte de dificuldade eles passaram realmente, né? De não ter o alimento, muitas vezes, para comer. E a Vera me relatando aquela história que, assim como eu ia na escola com esse desejo de estudar, ela ia para a escola muito mais pela merenda, né? Pelo alimento que tinha lá, para ela poder suprir essas necessidades dela, que era muito grande. E aquela história dela foi me envolvendo, né? Quando ela contava, eu sentia os olhos dela marejados, ao trazer à tona essas lembranças tão profundas. E ela foi falando, né? A maioria era muito importante quando chegava a hora da merenda, porque, que a gente fala, né? A hora do lanche lá na escola. Porque servia aquela comida, e naquele momento a merendeira era uma pessoa muito generosa. Todas as vezes que eu chegava com o meu prato ali para comer, ela colocava uma concha bem generosa de alimento, né, para mim, porque ela sabia das dificuldades que a gente passava. E eu fui entrando naquele processo de enternecimento, né, com vontade de conhecer aquela mulher. E a Vera, no seu relato, ainda dizia, né, os dias, nos finais de semana e o feriado, eram os dias mais difíceis, porque não tinha comida na escola. E muitas das vezes eu chegava na casa dessa mulher, que era merendeira, e ela muito prontamente me oferecia um almoço, me oferecia uma janta, e alimentava eu daqueles processos tão difíceis que eu passava, que era da vontade de comer. E eu fiquei encantado, né? Primeiro com duas mulheres que eu fiquei encantado. Primeiro com a Vera, por ter passado por tanto processo desse, e mesmo dentro disso tudo, ela extrair tanta doçura, tanta solidariedade e sentimentos tão bonitos que ela é. Não traz amargura para a vida, né? Ela traz leveza, mesmo diante de tudo que ela passou. E eu fiquei muito curioso de conhecer Vera, mas que mulher era essa merendeira? Que pessoa tão especial que fez isso por você, né? Eu creio que talvez ela não esteja mais viva, né? Não esteja mais entre a gente, mas se ela aqui estivesse, eu gostaria muito de dar um abraço, né? E de agradecer, falar para ela que quanto foi importante, né, ela poder, durante a semana, alimentar você na escola, e nos finais de semana e no feriado, né, tirar do próprio alimento da família para alimentar você. E eu fiquei com esse desejo, esse encantamento por essa pessoa que fez esse ato tão generoso para minha companheira, que na época era uma menina. E a Vera, né, respirou profundamente e falou, pois é, essa mulher que fazia isso para mim era a Dona Irene do Satica, não sei se você conhecia. Quando ela falou, né, eu estou sentindo as vibrações até agora, aqui nesse momento. Eu fiquei emocionado, né? Uma dose tão grande de realidade bateu em meu peito ao ver que a Dona Irene de Satica era exatamente a minha madrinha. Eu estava falando da mesma pessoa. A mesma mulher que não me aceitou na casa dela para estudar, a 5 quilômetros de onde eu morava, ela alimentava uma menina que ia ser a mulher que ia cuidar de mim. E eu fiquei pensando a partir daquele dia, poxa vida, quem sou eu para perdoar? Eu carreguei mais de 40 anos essa história de alguma mágoa, de algum ressentimento sobre a minha madrinha, sem saber que do lado de lá acontecia esse fato tão bonito, né? A vida da gente é aqui, né?
Está acontecendo uma cena desse lado e do outro lado você não sabe o que acontece. E você julga, né? Porque você não acompanha, você está daqui e você não vê o que está do lado de cá. A mesma pessoa que te fez alguma coisa que você pode achar que não seja tão bom, é a mesma pessoa que pode fazer alguma coisa para te elevar. E aquela história me trouxe uma grande emoção. E quando eu cheguei em casa, liguei o rádio, o padre Fábio de Mello estava falando que aquele dia era o dia do perdão. Como a gente sabe que coincidências não existem, né? Existem as providências, existe a sincronicidade. Eu trouxe essa memória para mim, para o resto da vida, né? E passei a partir daquele dia a reverenciar a minha madrinha Irene, ao meu padrinho Satica, né? Por essa bênção que eles fez, né? E sabe lá Deus por que eles não me acolheram na minha casa. Hoje eu sei que não é por falta de amor, é por amor. Porque talvez eles não queriam, né, que eu enveredasse por caminhos que não iam me fazer bem naquele ambiente que eu pudesse viver ali. E eu só tenho mesmo que acolher nessa presença de luz delas, né? E para você que está ouvindo essa história, traga para você alguma reflexão. Quem é você para perdoar, né? Olha bem para essa história. Quem é eu, né? Será que eu preciso perdoar ou preciso pedir perdão para minha madrinha? Será quem estava certo e quem estava errado nessa história? Na verdade, não existe o certo nem o errado. Existe um processo de aprendizado que a gente tem que ter coragem de olhar para ele com maturidade e sem medo. E nesse momento aqui eu reverencio, né, a minha esposa Vera, que passando por todo esse processo trouxe tanta doçura na vida. E reverencio a minha madrinha Irene. Obrigado a você que já está em outro plano, né, e que alimentou a minha esposa. Alimentou aquela menininha de 10, 11 anos, né, que lá na frente ia me alimentar, não só com o alimento do corpo, mas com o alimento da minha alma, né? Porque eu digo assim, né, que antes de Vera, minha vida era sem harmonia, sem poesia. Quando chegou Vera, inaugurou a nova era, fez nascer a primavera, acordou a semente adormecida em outra estação, perfumando-me com a essência do seu coração. Reverencio antes de tudo a Dona Filhinha, né, que é a mulher que gerou a Vera. Reverencio também ao Solico Gama, né, que é o homem que plantou essa semente divina no jardim interior da Dona Filhinha. E toda a família dela, né, a qual eu tenho muito respeito e muito carinho. Leve essa reflexão para você. Não espere 40 anos, né, para tomar consciência do que você está condenando e está julgando alguém injustamente. E hoje, sobre essa manhã, sobre esse vento gostoso que baila sobre as folhas, eu também bailo com serenidade, com calma, com o coração arrefecido, né, de tantos sentimentos que eu carregava. E hoje eu prefiro vibrar nessa energia da simplicidade, da sabedoria, da serenidade e o amor dentro desse espaço do interior. Que essa reflexão traga para vocês muita luz, né? Ao invés de achar que vai perdoar, acolha toda a experiência que você viveu sem julgamento, sem condenação.